Olá, eu me chamo Denis Lopes de Brito e hoje estarei abordando o tema compactação dos solos. Para isso, esta apresentação foi dividida em 4 partes. Introdução, onde irei explicar o que é compactação do solo e como ela acontece. Avaliação da resistência mecânica à penetração do solo e uma forma de medir a compactação. Estudo de caso, onde irei demonstrar a aplicação de um método para o estudo de uma área no município de Porto Velho, Rondônia. E conclusão. No solo, apenas parte do volume total é ocupado por partículas sólidas, acomodadas de forma estrutural. O resto do volume, costumeiramente, é chamado de vazios, embora seja composto por água e ar. Esses componentes, sólido, água e ar, são responsáveis diretamente pelo comportamento do solo, comportamento determinado pela quantidade relativa de cada um dos referidos componentes. Ou seja, o solo em condições naturais é composto por água, ar e sólidos. Quando acontece uma ação externa que causa compressão, essas partículas se reorganizam no espaço, expulsando o ar e a água existente, diminuindo de volume, se tornando cada vez mais denso. Com isso, a resistência do solo aumenta. A esse efeito damos o nome de compactação, o que pode ser visualizado na figura 2. Dias Júnior define compactação da seguinte forma: compactação é o processo de compressão do solo não saturado que provoca o aumento da densidade e redução de volume devido à expulsão de ar dos poros do solo, podendo ainda ser ampliado no caso de compressão do solo com alto teor de umidade. Causa efeitos sobre as propriedades físicas, como o aumento da resistência mecânica e a diminuição da porosidade total e da macroporosidade. No meio rural, esse processo acontece devido ao pisoteio dos animais e movimento de máquinas agrícolas. Como consequência, o crescimento radicular fica prejudicado, já que o desenvolvimento das plantas depende da absorção de água e nutrientes pelas raízes. Uma vez compactado, o solo dificulta a penetração das raízes em seu interior, impedindo o crescimento e desenvolvimento. No meio urbano, a compactação acontece devido à urbanização, à pavimentação, movimentação de automóveis e pedestres, entre outros. Prejudica a drenagem natural, reduzindo a capacidade de infiltração do solo, aumentando o escoamento superficial das águas das chuvas, causando alagamentos, enchentes, enxurradas, impedindo a recarga dos aquíferos, entre outros transtornos. E como podemos estudar a compactação do solo? Através da avaliação da resistência mecânica à penetração do solo. Essa avaliação pode ser realizada através da utilização de um equipamento chamado penetrômetro de impacto. O modelo utilizado para este exemplo é o modelo IAA Planalso-K-Stolf. O seu funcionamento é bem simples. Após o posicionamento do equipamento no solo, eleva-se manualmente o peso que provoca impacto até o limite superior da haste de leitura, soltando-o para provocar impacto no limitador inferior da haste. Dessa forma, a ponta cônica penetra no solo e a leitura é feita através da haste graduada em centímetros. Esse processo pode ser visualizado na figura 9. Vejamos este exemplo prático. Em um ensaio realizado em campo, foi analisada a camada de 0 a 20 centímetros, sendo efetuadas 5 leituras. Ao posicionar o equipamento no solo, a ponta cônica não penetrou no solo com o seu peso próprio. Por esse motivo, a primeira leitura, na primeira linha da tabela, está zerada. Na segunda leitura, com um impacto, houve penetração de 1 centímetro apenas. A profundidade, portanto, foi de 1 centímetro. A penetração por impacto foi de 1 centímetro. A relação de impactos por centímetro foi na razão de 1 impacto para 1 centímetro. Traçando uma linha no eixo Y relativo à profundidade,
e outra no eixo X, referente aos impactos, encontramos esse ponto. Na terceira leitura, com um impacto, a régua mediu 5 centímetros de profundidade e houve penetração de 4 centímetros. Assim, a razão de impactos por centímetros foi de um impacto para 4 centímetros de penetração. Traçando as retas, teremos este ponto. Na quarta leitura, com um impacto, a régua mediu 10 centímetros de profundidade, havendo uma penetração real de 5 centímetros. Dessa forma, para um impacto, teremos 5 centímetros de penetração no solo. Traçando as retas, teremos este ponto. Na quinta e última leitura, com apenas um impacto, a lança atingiu 20 centímetros de profundidade, tendo penetrado mais 10 centímetros. Logo, a razão é de um impacto para 10 centímetros. Traçando as retas, teremos este ponto. O gráfico final, portanto, será este. Observa-se que no perfil de solo analisado, os primeiros centímetros apresentam uma elevada resistência à penetração em relação às camadas inferiores, o que pode indicar compactação, já que o natural é que a resistência mecânica à penetração do solo aumente conforme a profundidade do solo aumente, devido ao peso das camadas superiores. Após este exemplo prático utilizado para um primeiro entendimento, vamos partir para um caso real. Para o estudo em questão, após a realização dos ensaios, foi preciso substituir os valores encontrados e anotados na caderneta de campo na equação desenvolvida por Stolf. Lembrando que o professor Stolf disponibiliza uma planilha em Excel pronta para fazer o preenchimento dos valores encontrados em campo, que serve para a produção dos gráficos referentes a cada perfil de solo. A mesma pode ser acessada pelo link disponível nas referências no fim desta apresentação. Esta tabela refere-se a um estudo realizado numa área piloto localizada no bairro Lagoinha, no município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Nesse estudo, foram ensaiados 18 pontos, dos quais foram retirados os valores demonstrados na tabela. Observa-se que no ponto P12 foi o que apresentou os maiores valores de resistência à penetração do solo, obtendo uma média de 2,47 MPa. O gráfico de resistência mecânica à penetração do solo do ponto P12 ficou desta forma. Alguns pontos devem ser destacados. Os valores médios variaram entre 0,94 e 2,47 MPa, sendo que a média geral ficou em 1,44 MPa. É importante frisar que 2 MPa é o valor a partir do qual o crescimento radicular começa a ser prejudicado. Vale destacar que a compactação do solo prejudica também a infiltração de água no solo. Com os valores médios obtidos em cada ponto estudado, foi efetuada uma interpolação pelo método da krigagem ordinária, através do software livre QGIS versão 3.4 LTR, procedimento que gerou este mapa temático, onde é possível visualizar as áreas mais compactadas, com destaque para a região em vermelho, com valores que variam de 2 a 2,47 MPa. Nesta região, a infiltração provavelmente será dificultada, provocando o acúmulo de água na superfície, indicando uma deficiência na drenagem natural do solo. Conclusão. O estudo da compactação é útil para a avaliação de áreas degradadas.
No contexto rural, é possível identificar locais onde as plantas terão mais dificuldade para se desenvolver, podendo apontar as áreas onde deverá haver um tratamento antes do plantio, evitando com isso prejuízo. No contexto urbano, é possível mapear áreas onde haverá dificuldade de infiltração das águas provenientes das chuvas, ou seja, áreas onde a drenagem natural está prejudicada. Dessa forma, o estudo da compactação se mostra importante, pois possibilita identificar áreas onde o solo está degradado em razão da ação antrópica. Por isso, é essencial identificar as áreas afetadas para um melhor planejamento por parte das autoridades. Nesse sentido, o uso do geoprocessamento e as diversas formas de análise são essenciais para o entendimento dos problemas e compreensão dos fatores envolvidos. Aqui eu deixo algumas referências e deixo em destaque essa referência, onde pode ser obtida a planilha para preenchimento dos dados obtidos em campo com penetrômetro e a produção dos gráficos relativos a cada perfil do solo analisado. Muito obrigado e até a próxima.